Olá, minha amiga arteira! Nessa quarta-feira, dia 20 de setembro, feriado aqui no Rio Grande do Sul, não sei se no resto do Brasil é feriado também, mas enfim, eu botei um post lá no grupo Costurando com a Lili, perguntando pra vocês, falando pra vocês que há muitos de vocês me pedem pra eu gravar a lancheira térmica, e eu não achava necessário fazer esse vídeo, né? Porque outras professoras já fizeram e eu acho que bem feito, então eu não achava necessário. Mas eu coloquei lá e disse que se realmente vocês, se tivessem mais de 150 curtidas, eu gravaria pra vocês. Significa que vocês gostariam que eu fizesse mesmo, né? E pra minha surpresa, no mesmo dia já tinha mais de 250 curtidas. Então, gente, eu acho que realmente vocês queriam que eu gravasse. E como promessa pra minha dívida, está aqui a lancheirinha térmica. Eu espero que vocês gostem. É só continuar assistindo o vídeo, ok? Bom, meninas, então para este projeto aqui, nós vamos precisar de tecido e o feltro. E a gente vai cortar essas duas partes aqui. Eu não vou deixar molde pra vocês, tá, gente? Porque é só um retângulo arredondado, na verdade. Mas é interessante que quando você for fazer pra vender, você crie o seu molde pra quando tiver uma encomenda seja mais fácil, né? Só risca o molde e tá pronto. Então a gente vai cortar aqui, faz o molde de vocês aí. Um retângulo 20 por 67, então. A gente vai cortar no tecido. Eu vou usar aqui só um tecido, tá, meninas, dessa vez. Mas se você quiser emendar tecidos, você pode emendar, pode fazer patchwork, bloquinhos, como você achar melhor. Mas o resultado final do tecido tem que ter essa medida, tá? 20 por 67. E vou cortar também no feltro ou na manta de vocês aí, tá? É importante que eu faça esse retângulo, é só um retângulo. E aqui em cima eu dobre ao meio. Eu dobro ao meio, assim, arrumo direitinho e arredondo, tá? Eu arredondo aqui no olho mesmo, né? Fiz assim pra fazer meu molde e fica direitinho. O importante é que as duas partes de cá e de lá fiquem iguais, tá? É super simples esse projeto, meninas. Não tem complicação, vocês vão ver. A única complicação que tem é a complicação por se tratar de manta Etaflon, né? Porque a maneira de fazer ela é super simples, então vamos lá. A gente vai precisar também do Etaflon. Ó, eu cortei aqui o Etaflon, só que um detalhe importante, meninas, para nos ajudar nessa hora aqui. Sempre que eu trabalho com o Etaflon, eu procuro cortar ele de forma que ele fique maior do que o meu trabalho, ó. Então eu corto a mais, tá? Porque ele escorrega, ele pode sair do lugar, então pra gente não ter problema, corta sempre um pedaço a mais, não se preocupe em cortar ele no molde. Corta ele sempre passando do molde e depois a gente refila, tá? Então a gente vai precisar disso aqui. E pra proteger o Etaflon, vocês sabem que eu costumo usar o nylon, né? O nylon 70 resinado. Só que eu tô em falta do nylon. Eu já encomendei o nylon do Mercado Livre, só que ele vai chegar só semana que vem, no início do mês de outubro. Então, pra não deixar vocês esperando muito, né, pela aula, porque vocês já estavam ansiosas por essa aula há bastante tempo, eu resolvi fazer com a minha terceira opção, na verdade. Então, a primeira opção que eu indico pra vocês, pra proteger o Etaflon, tem arteiras, eu sei que tem muitas arteiras aí até que ensinam, que elas fazem somente com isso aqui. É a manta, o tecido e o Etaflon. Eu já fiz assim no início, fiz pra mim também. Até o meu porta-garrafinha que eu uso hoje, eu uso há bastante tempo, eu fiz assim, sem nenhuma proteção, só com o Etaflon. O meu porta-garrafinha ainda não se rasgou, mas eu já tive outros produtos, outras coisas que eu fiz assim direto e com o tempo rasgou. Porque a gente fura, né, o Etaflon e ele é um material sensível. Então é interessante que a gente proteja
sempre ele, né? Porque eu sempre digo assim, meninas, a gente tá fazendo um produto que a gente tá enviando pra nossa cliente e a gente quer fazer sempre o melhor, sempre da melhor forma, do melhor jeito, com o melhor acabamento, que é pra essa cliente gostar, sentir o carinho que a gente passou a fazer e volte pra comprar de novo, né? E ela volte pra comprar de novo porque ela realmente gostou do nosso produto e não porque ele se estragou. Até porque se ele se estragar muito rápido, ela não vai comprar de novo com a gente. Então a gente tem que prezar isso. Então se você já conseguiu comprar o nylon 70 resinado, usa ele. Se você tem aí disponível, usa ele. Se você não tem, assim como eu, tô sem aqui agora, não vai deixar de fazer, né? Porque não tem. A minha segunda opção seria o plástico leitoso, aquele branquinho, que ele é um pouquinho diferente, né, do plástico cristal, a textura dele é um pouquinho diferente e ele é branquinho. Eu gosto muito daquele, só que também eu não tinha o suficiente para esse tamanho todo aqui. Eu tinha um pedaço muito pequeno, não deu. Então a terceira opção, e é a que me sobrou, é a que eu vou usar. Então até para mostrar para vocês que não é por falta de um material ou de outro que a gente vai deixar de fazer, tá? Que é o plástico cristal. A diferença do plástico cristal é que ele dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas ele fica bem bonitinho. E a cliente vê o Etaflon, né? Eu acho que fica um acabamento bonito também. Então, esses dois materiais aqui, a gente corta sempre maior, tá? Do que realmente tem que ser. Então, a gente sempre corta maior e depois a gente refila, tá bom? Então, vamos guardar aqui um pouquinho. Nesse trabalho aqui, pra gente fazer as laterais, a gente vai precisar de 2 retângulos menores, também de tecido e feltro, ou a manta, né, R1, tá? Então eu cortei aqui 14 por 19, tecido, feltro, 2 vezes, tecido e feltro, tá? E vou precisar também do Etaflon e do plástico. Então eu fui lá e cortei 2 vezes no Etaflon, 2 vezes no plástico, com a mesma ideia, tá? Que eles fiquem maior do que deve ser. Certo? Corta sempre que ele fique maior, porque é mais fácil da gente trabalhar. Então, de material, de tecido e Etaflon, é isso aqui que a gente vai precisar. A gente vai precisar de viés nesse caso. Meninas, nesse caso, eu não achei alguma maneira de fazer sem usar o viés, então essa a gente vai usar o viés. E a gente vai precisar então de uns 8 centímetros mais ou menos de velcro pro fechamento, tá bom? Então, pra gente começar, nós vamos começar justamente pelo velcro, justamente pelo fechamento. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reservar aqui o tecido primeiro. E nós vamos fazer um sanduíche com o plástico. Nessa hora aqui, meninas, a gente tem que cuidar pra ver se não tem nenhum fiozinho, nada, entre o plástico e o Etaflon. Nenhuma linha, nada que a gente esteja usando. Porque se a gente costurar com ela, né, vai ficar feio. Então, a gente faz aqui o sanduíche. Faço o sanduíche então, do plástico com o Etaflon e com a manta por cima, com o feltro aqui por cima, tá? Coloca, posiciona bem de forma que pegue, que tenha Etaflon, que tenha plástico em toda a volta do feltro, da manta, né? Porque lembrando que a única coisa que tá cortada na medida aqui é o meu feltro. Ou a manta R1, R2 de vocês, tá? Eu indico a R1 se vocês não estão usando feltro, porque a R1 é mais fininha, né? A R2 já é um pouco mais grossinha, né? Eu tenho impressão, pelo menos. Então, o feltro ele é mais fininho, então eu gosto bastante do feltro. Ele dá estrutura, mas ele não é tão grosso.
Eu vou alfinetar aqui, tô alfinetando bem na beiradinha, pra não furar muito o plástico, né? Vou alfinetando aqui bem na beiradinha pra não sair do lugar. Tá? Ficou tudo alfinetadinho. Revisa se não ficou nada ali, nenhuma linha. E agora eu vou passar aqui um zigue-zague de segurança com ponto bem largo, bem alto, em toda a volta, pra segurar essas três partes, tá? Então a gente une assim que fica mais fácil a gente trabalhar. Então, pontinhos bem largos de zigue-zague. Pega só na volta da manta aqui do feltro, tá? E depois a gente vai cortar o excesso que sobrou dos outros dois. Então, vamos lá. Como é plástico e Teflon, a gente tem que dar uma ajudadinha aqui, puxando um pouquinho, tá? É normal ele trancar na máquina, mesmo usando o pezinho de plástico. Bom, então eu costurei toda a volta pra prender os três juntos, tá? Tá costuradinho. Agora eu vou refilar aqui, tirar o excesso do Etaflon do plástico, cuidando pra não cortar a costura, tá? Então eu vou cortar ela, não vou cortar a costura. Pronto, cortadinho, então ele ficou assim, tá? Aqui. Ok. Agora, então, eu vou botar o fechamento, o velcro. Às vezes dá um branco, né? Esquece o nome. Ó, então eu vou dobrar aqui no meio, eu vou achar aqui o meio. Tá? Colocar aqui um alfinetinho pelo velcro. Pela parte do velcro, só pra eu saber onde é que é o meio. Então eu vou colocar aqui no meio, vou posicionar aqui a metade do velcro no meio, deixando mais ou menos um dedo aqui da borda, ó. Um dedinho, 1 centímetro aqui da bordinha. Vou alfinetar ele aqui. É bom sempre a gente testar assim pra ver se ficou certinho, ó. No meu caso aqui ficou bem certinho, 9 centímetros pra cada lado. Então ficou bem no meio mesmo. Tá? Isso aqui a gente, com a prática, né, a gente vai pegando. Aí deu 9 centímetros pra cá, 9 centímetros pra cá, ficou bem no meio. Tá? E agora eu vou passar uma costura aqui em toda a volta, fechando ele. Por que que eu não costurei o tecido ainda? Eu podia ter costurado o tecido, né? Podia ter já unido com o tecido aqui junto. Só que daí iria ficar aparecendo aqui a costura do velcro. E eu não gosto. Eu já fiz até algumas assim que ficou. Esqueci, né, dessa etapa e fiz. Mas particularmente eu não gosto. Quando é pra criança ainda, isso aqui dá pra esconder, né? Que daí tu bota um enfeitezinho aqui, um aplique e tu esconde. Mas se não for pra criança, tu não vai colocar um enfeite, aí fica complicado, né? Então é preferível que você faça essa etapa aqui primeiro, tá? Unindo só essas três partes e já coloque o velcro, ok? Então uma costurinha reta, pezinho de máquina normal, vamos costurar a volta toda. Um detalhe importante, meninas, antes dessa lancheira aqui, eu fiz uma outra lancheira que eu vou falar depois no final pra vocês.
E eu uso sempre a agulha número 14, tá? Como eu já disse pra vocês, eu não costumo trocar. Eu compro várias do número 14 e uso. Só que na outra que eu tava fazendo antes, na outra lancheirinha, no outro modelo, eu quebrei 3 agulhas. A recém tinha colocado e quebrou. Então eu optei por pegar uma mais grossa um pouquinho. Só que essa aqui é muito grossa, eu não indico, tá? Mas era a que eu tinha, eu peguei. Essa aqui eu acho que é 21. Mas você aí use uma mais grossa que a 14, tá? Não precisa ser tão grossa que nem essa minha, mas era o que eu tinha, eu vou usar, tá bom? Porque o Etaflon, ele quebra muita agulha. Essa agulha 14, ela é mais fininha, então quebra muito. Então vamos lá. Ó, então já coloquei o velcro. A costurinha ficou aqui, vai ficar pra dentro, tá? Na parte de cima eu gosto de colocar essa que é mais fofinha, tá? A parte mais áspera eu gosto de colocar lá embaixo. Agora eu vou colocar o tecido, tá? E quando eu unir aqui o tecido, então, com o resto, não vai ficar aparecendo a costura, ó. Já tá colocado o meu velcro lá. Aqui eu vou fazer uma costurinha reta mesmo, bem na beiradinha, só pra segurar, tá? Detalhe importante, meninas, eu nunca começo bem na pontinha, tá? Eu começo mais pelo meio. Vamos lá, vou fazer bem na beiradinha, só pra não ficar andando aqui o tecido, tá? Depois. Você pode fazer também, se preferir, o zigue-zague de novo. Bom, gente, então eu fiz uma costurinha, ó, procurei fazer bem na beirinha, ó, mais na beirinha possível, pra não furar muito o Etaflon, depois a parte vai ficar pra dentro, tá? Por isso eu tentei fazer o máximo que eu pude na beiradinha. Agora que eu coloquei aqui o tecidinho, então eu vou colocar a outra parte do velcro. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou achar aqui o meio. Tá? Eu vou descer um dedinho e vou colocar o velcro. Dessa vez o velcro vai ficar em todas as partes, vai aparecer lá dentro, não tem problema, tá? Eu acho feio só quando é a parte externa que fica aparecendo. Tá bom, meninas? Então ficou bem no meio. E depois quando eu fechar, ó, ele vai fechar bem direitinho em cima, ó. Então vamos lá, vamos fazer a costurinha também de novo. Bom, prontinho então, já coloquei. Ele fica aparecendo aqui do outro lado, mas vai ficar pra dentro, daí não tem problema, tá? Meninas, existe uma razão muito importante pela qual o fechamento dessa daqui é por velcro e é por velcro ao comprido, tá? E essa razão é bem simples, mas muito importante. Ele vai fechar a lancheira aqui. Tá? Depois ele vai ficar direitinho aqui e a lancheira vai ser fechada assim, né? Tá? Se a pessoa colocou alguma coisa que ela precise fechar mais quadradinho, tu fecha com um velcro mais pra cima, ó. Então a pessoa consegue deixar maleável a lancheira, tá? Consegue fechar na altura que precisar, tá? Então por isso que ela é assim.
Então, agora a gente vai reservar essa parte e nós vamos fazer a parte da lateral da nossa lancheira. Então, a lateral a gente vai pegar o nosso feltro com o nosso tecido já. Os dois juntinhos, tá? São as únicas coisas, lembrando, que estão na medida, né, por enquanto. E a gente vai fazer o sanduíche já com o plástico, o Etaflon e o feltro e o tecido. Vou alfinetar aqui bem no cantinho. A mesma coisa que eu fiz antes, né, na outra parte. Só pra ele não sair do lugar. É normal que ele saia um pouquinho do lugar, tá, meninas? Por isso que a gente bota o Etaflon um pouquinho mais, né, um pouquinho maior, e o plástico também. Porque é normal ele escorregar um pouquinho. Só que ele não pode escorregar muito, então a gente prende com o alfinete, tá? Eu prendi. E agora a gente vai passar um zigue-zague em toda a volta, tá? A gente vai fazer isso nas duas partes, nas duas laterais. Então, lembrando que a gente tem que ver se não tem nenhuma linhazinha, nada, antes de colocar os dois juntos, senão o acabamento fica feio, né? E aqui também, ó. Posiciono tudo bem certinho. Tá? E vamos passar, então, o zigue-zague em toda a volta. Lembrando que eu sempre começo do meio em direção, nunca começo aqui da pontinha, senão ele fica muito torto, né? Na minha opinião. Vamos lá, pontinho no zigue-zague, o mais alto, o mais largo que tiver. E na volta toda. Prontinho, então. Agora é só refilar, tirar o excesso. Cuida pra não cortar o zigue-zague, né? Não cortar a linha. Se cortar uma ou outra, então não tem problema, tá? Não pode cortar muito pra não sair fora. Ficou assim, então. E a gente vai fazer a mesma coisa daí com a outra parte. E prontinho, nós temos essa parte, então, assim, as duas partes, as duas laterais, tá? E a outra parte está aqui. Agora a gente vai fazer o acabamento das laterais. Então, pro acabamento das laterais, a gente vai pegar o viés. E nós vamos pegar o viés na largura certinha pra passar aqui. Ó. Tá, já vou cortar pras duas. E vou passar aqui pra fazer o acabamentinho da lateral. Então, eu vou passar aqui a minha costurinha de 3 pontinhos. Aquela que vocês já estão acostumados, né? Na largura 1, altura 5. E vou passar uma vez só direto. Ó, já vou passar na outra também. Prontinho. Então, as duas vai ficar com esse acabamentinho aqui em cima, tá? Agora eu vou pegar aqui essa parte aqui do corpo da lancheira e vou fazer a mesma coisa. Preciso fazer o acabamento aqui também. Então, eu corto o viés aqui na largura e vou colocar ele aqui.
eu não vou nem tirar aquele dali pra aproveitar a linha, não gastar muito, se a minha máquina dessa vez permitir, né? Porque no outro eu precisei cortar. Então, vamos lá. Então, agora a gente tem as 3 partes acabadas, né? Tira aqui o excesso. Minha amiga, eu tô aqui editando o vídeo hoje, sábado de noite, pra poder soltar pra vocês. Só que o vídeo ficou muito comprido, ele ficou muito grande, então eu optei por dividir ele em 2 partes. Então eu vou soltar as 2 partes juntas, tá? Pra vocês terem acesso e não ficarem esperando. Então eu vou deixar linkado aqui a segunda parte para você continuar assistindo. Para quem está assistindo pelo Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então você clica no link que você vai ver a segunda parte, certo?